Muito bem, queridos. Agora eu quero convidar você que abra a tua mente, desarme-se, porque às vezes nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos para a igreja, assim, armado, com escudo, algum tipo de vestimenta, armado, ou armadura, melhor dizendo, para ter assim, um argumento de defesa quanto for falado lá na frente, ou daqui da frente. Então abra a tua mente neste momento, para que Deus possa trabalhar na tua vida, para que você possa entender, para que você possa decodificar a mensagem de Deus para você. Então abra a tua mente, mas abra também o teu coração. Às vezes nós chegamos na casa do Senhor com o coração fechado, com o coração trancado, com o coração amargurado, e às vezes em algumas situações nós não deixamos, não permitimos que o Senhor Deus haja, porque eu cheguei aborrecido, cheguei contrariado da minha casa. Sim, quando cheguei contrariado da minha casa e eu não estou conseguindo ouvir Deus falar ao meu coração. Então peça a Deus que de repente você passou por algum tipo de dificuldade em casa neste dia. Peça ao Senhor que neste momento o Espírito Santo dele esteja trabalhando no teu coração, para que você receba a mente, mande ou envie uma mensagem para o teu coração, e você então entender o plano de Deus na tua vida. E aí então, dito essas palavras, quero desafiar vocês agora a abrir não apenas a mente, o coração, mas abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, de 4 a 10. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 até o versículo de número 10. Vamos ler de forma alternada. Reunindo-se numa grande multidão, vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. O semeador, parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com elas e sufocaram as plantas. Versículos 9, 8. Outro ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. E o versículo 10, o último versículo, ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Pai querido, mais uma vez nos encontramos diante da tua palavra e te pedimos, ó Senhor, que seja de acordo com a tua interpretação, não segundo o nosso entendimento, ó Senhor Deus. Fale por intermédio do teu Santo Espírito aquilo que o teu filho, que o teu servo nesta noite não conseguir falar, ó Senhor Deus. Muito obrigado pela vida de cada um desses teus servos que aqui se encontram nesta noite. Muito obrigado por cada família aqui representada. Muito obrigado pelas pessoas que nos visitam, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem se assentar, queridos. Nós temos diante de nós uma situação que nos fala a respeito de uma parábola. E dentro dos 4 evangelhos, o Senhor Jesus ele falou 44 vezes parábolas. Por 44 vezes o Senhor Jesus utilizou parábolas para que aquelas pessoas pudessem entender o que ele estava falando.
E uma das parábolas que ele utilizou é esta aqui, que está em Lucas capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 14, salvo engano, até o versículo de número 14, versículo de número 15, ele fala a respeito da terra. A respeito da terra. E aí, começando, ele sabia de tudo. Por saber de tudo, ele fez essa comparação, ele fez essa analogia com a terra, com a semente. E existe dentro de uma ciência chamada pedologia, que tem a sua etimologia em pedon, que vem lá do grego, que estuda a terra. Estuda a terra. E dentro desse estudo, a nível de terra, nós temos 4 tipos de terra. Nós temos aí o terreno arenoso, nós temos o terreno calcário, nós temos o terreno argiloso e o terreno chamado humoso, onde é colocado ali os componentes orgânicos para que ali eles possam, em decomposição, formar um tipo de terra onde se possa plantar determinado tipo de planta. Então o Senhor Jesus, sendo conhecedor de todas as coisas, então ele fez essa comparação. Fez a comparação do tipo de solo que a palavra, que a semente poderia cair. E aí nós começamos a observar, já lemos, vai aparecer ali, nós já lemos o versículo de 4 a 10, mas o solo do meu coração. Este é o tema da mensagem desta noite. O solo do meu coração. E eu gostaria que você entendesse, eu gostaria que você mesmo fizesse essa análise, que você mesmo fosse o cientista, que você mesmo fosse o estudioso, para saber como está o seu coração. De que forma está o coração? De que forma eu estou vivendo? Na parábola do semeador, Cristo nos apresenta 4 tipos de solo que são duro, pedregoso, espinhoso e frutífero. Ele nos fala a respeito desses quatro situações aqui, 4 tipos de solo. Duro, nos fala a respeito do pedregoso, nos fala a respeito do espinhoso e nos fala a respeito do frutífero. De repente você pode estar com o teu coração, com a tua vida, ali ou num terreno duro, a nível de calcário, ou você pode estar num terreno pedregoso, também a nível de calcário, você pode estar num terreno espinhoso, ou num solo humoso, frutífero. Então você que precisa, nós que precisamos nesta noite saber que tipo de solo é o meu coração, que tipo de solo está no meu coração. E em primeiro lugar nós vemos ali que o solo duro. E o versículo Lucas escrevendo, o doutor Lucas escrevendo, ele fala: um semeador saiu para semear. Um semeador saiu para semear sua semente, e quando semeava, caiu algum junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Isso Lucas faz a sua comparação ali, fala o que o Senhor Jesus tinha colocado dentro da parábola. Então Lucas transcreve aquilo que o Senhor Jesus fala. Porém, em Mateus, nós também temos esta ideia, porque o coração deste povo está endurecido, palavra do Senhor Jesus, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, eu os cure. Então nós observamos que ali está um solo duro, um solo que o semeador, ele saiu para semear, mas só que essa palavra, essa semente que é a palavra do Senhor, caiu num solo duro. E este solo duro, às vezes é o teu coração, conforme eu falei ainda há pouco. Abra o teu coração para que Deus possa falar abertamente ao teu coração e você possa entender. E de repente nosso coração está tão fechado, nosso coração está tão endurecido, devido a mágoas, devido a rancores, devido a alguns sofrimentos, devido a algo que não foi tratado, devido a algumas amarguras. E aí nós não permitimos que a palavra do Senhor penetre no meu coração, que a palavra do Senhor desça até o meu coração. Então existem pessoas que estão com o coração endurecido. Um semeador saiu a semear. Esta semente representa a palavra de Deus. E quando semeava,
caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. São aqueles tipos de pessoas que chegam até a igreja, visitam uma igreja, ouvem da palavra, mas no momento que estão aqui, às vezes alguns choram, de repente você fica arrepiada com um louvor, com uma palavra, com algo que está falando diretamente a você, mas quando sai daqui, amanhã segunda-feira, tudo volta ao normal. A tua vida volta a ser como era antes. A palavra que você ouviu nesta noite, que você estará ouvindo nesta noite, não fará grande diferença na sua vida, porque está com o coração endurecido. E eu preciso pedir que o Senhor trabalhe no meu coração. E em Mateus ele fala, porque o coração deste povo está endurecido. Quantas pessoas você já saiu para evangelizar? Quantas pessoas você já saiu para pregar da palavra? Colegas de trabalho, vizinhos, parentes, familiares, e as pessoas falam assim, não, por enquanto não. E uma das frases assim mais comuns que nós podemos ouvir é falar assim, não, quando eu sentir um toque de Deus, aí eu vou aceitar a Jesus. Quando eu sentir que há um momento, esse momento já passou. Deus já te chamou desde quando você chegou à idade da razão. Deus já vem chamando você. Deus já vem falando ao teu coração. Mas devido às circunstâncias, devido ao dia a dia, devido às notícias que nós vamos assistindo e ouvindo pelas emissoras de televisão, de rádio, nós começamos a ficar com o nosso coração endurecido e a questionar algumas coisas. E às vezes trazemos a nível cultural, não a nível intelectual, mas uma cultura que vem de família, um entendimento em relação ao Evangelho. E tudo quanto me falam a respeito do Senhor Jesus, eu sei que Jesus veio ao mundo, eu sei que existe um Deus, mas eu não abro o meu coração para este Deus. Por isso que o Senhor Jesus fala ali, porque o coração deste povo está endurecido. As pessoas não querem ouvir de bom grado a palavra de Deus. As pessoas não querem receber de bom grado a palavra de Deus. Um outro solo que nós encontramos é o solo pedregoso. E em Lucas capítulo 8, versículo de número 6, a palavra nos diz assim, e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Lucas fala desta forma, Mateus ele já diz diferente. Em Mateus 13, versículos 5 e 6, vamos mais além nesta passagem, onde ele diz, ok? Vamos mais além nesta passagem. E outra parte caiu em pedregais. Fiz questão de colocar aqui em negrito, que assim está lá no livro do Evangelho de Mateus. Caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Nasceu, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O que ocorre com muitas pessoas? Às vezes no momento de emoção, no momento de fragilidade emocional ou sentimental, as pessoas falam assim, eu recebo essa palavra, eu quero essa palavra para a minha vida. Eu quero uma mudança de vida, eu quero uma mudança na minha vida. Mas é uma mudança a nível apenas momentâneo. Porque o coração está pedregoso, a palavra caiu ali, mas não criou raízes. Por que não criou raízes? Porque foi algo, de repente, a sua mãe, o seu pai, a sua esposa fala assim, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. E você fala, tá, eu vou aceitar Jesus. Então não criou raízes. Então precisa ser algo que nasça, que você tenha esta vontade de mudança, que haja essa necessidade dentro de você, que você possa sentir essa necessidade da tua vida ser mudada, da tua família ser mudada. Mas às vezes cai num solo pedregoso. E aí você toma aquela decisão, você às vezes chora, de repente não apenas em virtude da palavra que você ouviu, mas relembrando e repensando na sua situação, na sua vida atual, o que você está vivendo, o que você está experimentando, e você está chorando, falando, Senhor, me livre deste problema, Senhor, me livre dessa situação que eu estou passando, Senhor, me livre, Senhor. Mas a palavra não criou raízes. Aí quando chega em casa, amanhã no trabalho, tudo continua
tudo dará continuidade, conforme antes, porque não criou raízes. Eu preciso abrir o meu coração, eu preciso me colocar à disposição do Senhor, para que verdadeiramente a palavra dele crie raízes na minha vida. Criando raízes na minha vida, eu terei uma vida transformada, 2 Coríntios 5,17. Minha vida será transformada. Vai criar raízes, vou criar raízes. Não será algo superficial. Quantas pessoas você conhece que já se assentou, ou se assentaram no banco desta igreja, por um determinado momento, 6 meses, 1 ano, e de repente você procura, cadê? Fulano, está em outra igreja? Não, ele desistiu de igreja. Não quer mais saber de igreja. Porque não criou raízes. E por não criar raízes, essas pessoas são muito superficiais. Essas pessoas não estão alicerçadas em Cristo. Embora fala sobre pedregais ali, um solo pedregoso, essas pessoas não criaram raízes. E aí sai da presença do Senhor com uma facilidade muito grande. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra do Senhor, todas as vezes que você sentir que precisa verdadeiramente desse Jesus, fala: Senhor, eu quero ter a minha vida transformada. Não apenas falar: Senhor, eu quero ter a minha situação, meu problema resolvido. Não quero ter apenas meu problema resolvido. Eu não quero ter a minha situação solucionada. Mas eu quero uma mudança de vida, Senhor. Eu quero uma mudança de vida. Pasmem os irmãos, mas existem cristãos com 20 anos de igreja que não criaram raízes. Não criaram raízes. Eu falo a nível de todas as denominações. Não criaram raízes. Se acostumaram na igreja. Mas chega um tempo que o solo fica, a pedra esquenta tanto que acaba queimando. Experimenta colocar determinado tipo de planta em cima de uma pedra, ela vai até começar a nascer. Pronto, pega um caroço de feijão, umedeça ali um algodão e coloque ali dentro daquele algodão um caroço de feijão. Ele vai germinar, mas com pouco tempo, ele vai morrer, porque não criou raízes. E muitas pessoas não criam raízes, e aí continuam sofrendo, continuam vivendo, passando por algumas situações que o Senhor já poderia ter equacionado há tanto tempo, já poderia ter resolvido há tanto tempo, mas por não ter criado raízes, são muito superficiais. Qualquer coisa se aborrece, qualquer coisa tem um transtorno, qualquer coisa parece que tem um transtorno bipolar. Ora age de um jeito, outra hora age de uma outra forma, ou de um outro jeito. Precisamos criar raízes. Raízes na palavra do Senhor. Às vezes, quando criamos raízes a nível de programações na igreja, a nível de programações em igreja, irmãos, isso é criar raízes num solo pedregoso. Eu estou naquela igreja porque naquela igreja tem ali um grupo de louvor muito bonito. Um grupo de louvor muito bonito. Eu estou naquela igreja porque eu faço parte de coreografia. Porque eu estou nessa igreja porque eu faço parte da coreografia. Eu estou nessa igreja porque eu prego. Eu fico nessa igreja só enquanto eu tenho estas atribuições. Mas a partir do momento que for retirada essas atribuições de mim, de repente as pessoas se aborrecem e saem da presença do Senhor. E não buscam nenhuma outra igreja. Elas saem simplesmente da presença do Senhor. Então, abra o teu coração. Se o teu coração está pedregoso, se o teu coração está endurecido, peça ao Senhor: Senhor, trabalhe no meu coração de pedra, trabalhe nesse coração. Porque de tanto, não sei se vocês já observaram, existem os bombeiros militares, eles por estar acostumados a lidar com situações diariamente, atropelamento, o pessoal atropelado que cai na moto, acidente caseiro, estão tão acostumados que eles chegam, aquilo para eles já não é tanta novidade. Para eles, tratam aquilo normalmente, conversam, pegando aquele morto ali, colhendo parte daquele morto, colhendo porque às vezes as pessoas é esmagada e tem que ser colhida com pá. Mas está tão acostumado que ficam rindo, conversando, batendo um papo. E isso às vezes acontece também dentro da igreja. As pessoas se acostumam com a igreja.
mas deveriam se acostumar com o Evangelho, se acostumar com Cristo, não com a programação, não com aquilo que eu estou fazendo, não com aquilo que me colocaram para fazer. Não posso ter um coração pedregoso. Eu preciso abrir o meu coração e permitir que o Senhor Deus trabalhe. Eu não posso estar em uma igreja, eu não posso visitar uma igreja com o meu coração endurecido. Falar: Senhor, tudo que o pastor está falando, eu estou com um problema tão sério lá em casa, um problema tão grande lá em casa, Senhor, que eu não consigo, sabe, receber essa palavra. Meu pai e minha mãe já me falavam que não é bem assim. Não é bem assim. Em uma dessas visitas que nós fizemos nessa viagem missionária, uma senhora falou categoricamente para mim que o inferno é aqui, o inferno não existe. Categoricamente. Eu falei: baseado em quê? Por tantas dificuldades que eu tenho passado no dia a dia, por tantas dificuldades, eu creio que o inferno não seja pior do que a vida que eu estou levando. Eu falei: a senhora tem uma Bíblia em casa? Eu falei: tenho. Dê uma lida na sua Bíblia, vê que o Senhor Jesus fala a respeito do inferno. E com relação à salvação? Não, a salvação eu sei que existe, porque Cristo morreu. Cristo veio para morrer por cada um de nós. Mas a senhora já aceitou a Jesus? Não, eu não aceitei Jesus ainda, porque ainda não senti o momento, mas sei que a salvação existe. Um coração pedregoso, um coração endurecido devido, o irmão Samuel estava comigo lá, né? O irmão Samuel estava, o irmão Humberto também nessa mesma casa, devido ao sofrimento daquela mulher, ao sofrimento daquela mãe. Então, um coração de pedra, e ela falava com tanta convicção, e você podia observar que era uma mulher que não falava assim, usava frases desconexas. Ela tinha uma linha de raciocínio que, se você se deixasse levar pela linha de raciocínio dela, você acabava se deixando envolver pelas palavras dela. Então são pessoas que têm um coração pedregoso. Mas graças a Deus, naquele dia, Jesus entrou naquela vida, né? Samuel, irmão Humberto, Jesus entrou naquela vida. E aí começou a criar raízes. Porque a raiz, ela não nasce de uma noite para um dia, tchum, da noite para o dia cria raízes. Vocês conhecem a história do bambu chinês? Demora de 4 a 5 anos para ele germinar. Começa só com as raízes, só estendendo as raízes. Bambu chinês é assim, começa desta forma. Então o que o Senhor Deus espera de você, o que o Senhor Deus espera de cada um de nós, que possamos criar raízes na palavra dele. Senhor, eu quero a tua palavra na minha vida, eu quero estar dentro deste, eu quero pisar neste átrio, eu quero pisar neste santo dos santos, quero pisar neste lugar que é consagrado a ti. Eu quero pisar neste lugar. E conforme o hino que nós entoamos ainda há pouco, uma vez que você pisa, você não quer mais sair, porque você criou raízes. Ou será que você nunca ouviu uma pessoa falar assim, dentro de casa ou na vizinhança: não estou afim de ir à igreja hoje. Não estou afim de ir à igreja hoje. Como se vir à igreja fosse um favor que ela estaria fazendo a alguém. Não estou afim de ir à igreja hoje. Hoje eu não vou à igreja. Observe-se que é um coração pedregoso, porque não fala conforme Davi falou: torna a dar-me a alegria da salvação. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu quero estar na casa do Senhor. Esse foi o segundo tipo de solo. O terceiro tipo de solo é o tipo espinhoso. E Lucas, ele fala desta maneira: e outra caiu entre espinhos, e crescendo ela com os espinhos a sufocaram. E Mateus, ele fala ainda, para entendermos, coloquei ali para nós, sabe, temos uma ideia melhor do que Mateus escreve. Para entendermos melhor esta passagem, vamos ver em Mateus capítulo 13, versículo 22, o que Mateus fala, o que Levi, né, que teve seu nome trocado, fala. E o que foi semeado entre espinhos, e o que ouve é o que ouve a palavra,
mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que acontece também? De repente você permite que comece a criar raízes na sua vida espiritual. Mas só que o sistema, o mundo no qual nós vivemos, no qual nós estamos, começa a trabalhar na tua vida de tal forma que eu já começo a agir, a falar, a estar na casa de Deus, mas não no intuito de cultuar, não no intuito de adorar, não no intuito de celebrar, mas de marcar presença ali. Ou então, ser um partícipe, ou então um participante de um show aqui na frente. De um show aqui na frente. Aí quando a palavra começa a corrigir, vem a correção, as pessoas começam então a falar, está pegando no meu pé. E o mundo começa também a oferecer várias oportunidades. Por que você não aceita Jesus? Por que você que está vivendo dentro do Evangelho, por que você não muda de vida? Prefere aceitar o que o mundo oferece. Está vindo um cantor aí da mídia não evangélico, embora existam muitos cantores que falam que são artistas gospel. Não sei até que ponto vai chegar esse negócio, ou se tiver algum mineiro aí, até que ponto vai chegar esse trem, mas artista gospel. Mas aí vamos falar de artista não evangélico. Eu tomo conhecimento que vem um artista não evangélico, um cantor não evangélico em tal lugar. Opa, sábado não vou, tendo culto ou não na igreja, vou lá assistir esse cantor, esta cantora. Vou lá para este clube para ver e ouvir este cantor, esta cantora. O sistema em si começa a criar situações em que você se sente sufocado e não quer mais permanecer na presença do Senhor. E se permanecer na presença do Senhor, não permanece, apenas está na igreja. Na igreja. Então quando o Senhor Jesus menciona essa parábola aqui, das 44 parábolas que ele colocou nos evangelhos, quando ele coloca essa parábola aqui, é exatamente a respeito do coração das pessoas. E ele estava falando ali não apenas para a multidão, mas falando para os seus apóstolos, falando para os seus discípulos. Alguns daqueles discípulos não permitiram que fosse criado raízes em suas vidas. Conforme nós estamos vivendo nos dias atuais, nas igrejas do Senhor Jesus. O que motivou você, o que nos motiva a estar na casa do Senhor todos os domingos? Já fui pela manhã, não preciso ir à noite. Eu vou à noite, então não vou pela manhã. Indo só uma vez por semana está bom. Por que ir na quarta-feira? Eu não tenho necessidade de ir na quarta-feira. E orar lá na sala das irmãs, de 8 às 9 da manhã, não tem necessidade, eu posso orar na minha casa. Isso parece que não te apetece mais. Por quê? Porque é um coração que está entre espinhos, um coração que está naquela situação ali, espinhoso. Porque as pessoas ficam falando, para que você vai? Não tem necessidade de você ir à igreja. Domingo, manhã e noite. Não tem necessidade de você ir aos cultos de quarta-feira. Para que esse negócio de você ir à escola bíblica dominical? Não tem necessidade. Aí o teu filho está vendo você em casa, em pleno domingo, você em casa. E o filho está observando. Você pensa que a criança não observa? Vai atrás. Ele está olhando. Papai e mamãe, eles não vão na escola bíblica dominical. E aí um dia você chama, meu filho, vamos para a escola bíblica dominical. Não vou não. Mas por que você não quer ir? Vocês também não vão? Quer me chamar hoje? Então nós precisamos criar uma cultura também em nossos filhos e mostrar uma cultura espiritual para que eles possam olhar para cada um de nós e nos tomar como exemplo, como espelho para a vida deles, como referencial para a vida deles. Aí prefere ficar em casa na parte da manhã assistindo corrida de Fórmula 1, prefere ficar em casa assistindo algum desses programas aí nessas emissoras, mas não vem para a igreja. Domingo prefere ficar em casa na parte da manhã, vir o culto só à noite. Prefere vir o culto só à noite, mas não quer vir na parte da manhã. Não criou
raízes. Porque quando eu crio raízes, a minha vontade é estar na presença, na casa de Deus. Embora saibamos, e a palavra nos diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele também diz que onde houvesse 2 ou 3 reunidos, ali Ele estaria. E com esta convicção da palavra, nós cremos da presença dEle no nosso meio nesta noite. Então eu preciso sim, pedir que o Senhor, comece a podar, tirar essas ervas daninhas da minha vida, para que eu possa crescer. E quando eu falo ervas daninhas, eu não falo apenas das amizades extra-igreja, eu falo às vezes de amizades de dentro da igreja, que são ervas daninhas e quer te prejudicar. Não faz e também impede que você evolua, mas que você faça o que ela está fazendo. Um coração espinhoso. Aí Lucas fala, Mateus também fala, e nós vamos lá para o coração frutífero. Um coração ou um solo frutífero. Lucas ele fala na parte A do versículo 8, outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Ele nos fala também a respeito desta situação, da boa colheita. Quando a palavra do Senhor cai, quando ela é recebida de bom grado no nosso coração, tudo muda. Tudo muda. E quando se fala em dar fruto, irmãos, o fruto não é apenas ser membro de uma igreja. Eu sou membro de uma igreja, lembrando que não existe membra, só existe membro. Eu sou membro de uma igreja, de tal igreja, há 30 anos. Como que o pastor fala que eu não dei fruto? Uma mangueira, ela começa a crescer, uma mangueira, ela começa a expandir os seus galhos, suas folhas viçosas, mas a mangueira que não dá manga, ela não tem como reproduzir. Não tem como reproduzir. O maior cajueiro do mundo, maior que está lá no Nordeste, o maior cajueiro do mundo, ele é considerado o maior cajueiro do mundo por causa das suas raízes, uma única raiz, e foi crescendo, espalhando, o maior cajueiro do mundo, não pelo fruto em si. E o cristão, o fruto do cristão é ele conseguir uma outra alma, uma outra pessoa para o Senhor Jesus, é conquistar, é ganhar uma alma para Jesus. Aí você vai estar dando fruto. Enquanto eu não fizer isso, não, eu estou trabalhando na igreja, não, eu estou capinando na igreja, não, eu estou na alvenaria da igreja, não, eu estou na coreografia da igreja, não, eu estou na equipe de louvor da igreja, não, eu sou pastor da igreja. Mas se eu não ganhar ninguém para o Senhor Jesus, eu não estou dando fruto. Não estou dando fruto. Mas graças a Deus que existe solo frutíferos, pessoas que se esforçam com a sua própria vida em ganhar almas para o Senhor Jesus, ganhar vidas para o Senhor Jesus. Um solo frutífero. E é isso, justamente isso que o Senhor Jesus, Ele espera e quer de cada um de nós. Ele não quer que você faça números aqui dentro. Ele não quer que você seja apenas mais um aqui dentro. Ele não quer que você seja contado, na multidão, mas Ele quer que você dê fruto. Fruto, e fruto em abundância. Dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, pregar o Evangelho. Mas pastor, eu prego o Evangelho. Aí é diferente. Se a pessoa não quer aceitar a Jesus, você está semeando a palavra. Mas a pessoa que não quer aceitar a Jesus, agora eu ficar de boca calada e ser líder de um ministério, fazer parte de um ministério, ser um pastor de uma igreja e não ganhar almas para o Senhor Jesus. Ah, mas quantas pessoas? O Senhor ganha muito. O Senhor tem um coração frutífero porque o Senhor ganha almas para o Senhor Jesus. Isso é aqui dentro, eu estou falando lá fora. Estou falando do Cláudio lá fora, o Cláudio no seu dia a dia. O Cláudio no seu dia a dia. Cláudio Santana no seu dia a dia. Coração frutífero, uma vida, um solo frutífero. É isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Por que as igrejas cresciam no princípio? Os 12, 70, 120, 3 mil, 5 mil, por que
E parece que quanto mais eles eram perseguidos, inclusive existe até um livro que fala sobre o sangue, quanto mais o sangue de um justo era derramado, parece que mais cristãos surgiam. Mais cristãos surgiam. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Não termos apenas assim um momento aqui dentro. Ele espera que nós tenhamos um coração frutífero. E por isso que Jesus ele faz essa colocação a nível desta parábola para aquele povo. Vocês precisam ter um coração frutífero. Não permitam que o coração de vocês seja espinhoso. Não permitam que o coração de vocês seja pedregoso. Não permitam que caia num lugar e de repente vem alguém pisa. Esse pisar e de repente alguém fala: deixa de ser bobo, ser crente aqui. Ser crente que nada. Se você fizer boas obras, você vai para o céu. Mas Jesus quer que você tenha um solo, um coração frutífero. Aí, nós temos essas seis características que Lucas nos apresenta para esse solo frutífero que você possui, que são um coração bom, um coração generoso, um coração ouvinte da palavra, retentor da palavra de Deus, é ouvir e guardar a palavra do Senhor, um coração frutífero, ou um solo frutífero e perseverante. Pastor, não estou conseguindo avançar. Pastor, não estou conseguindo dar continuidade na minha vida cristã, porque o negócio lá em casa está muito difícil, a situação está muito difícil, pastor, eu não estou conseguindo. Perseverança. Nós temos irmãs aqui na igreja que podem perfeitamente vir aqui à frente e testemunhar e falar a respeito de quanto tempo elas oraram pelos seus esposos. E depois de 5 e quase 10 anos o esposo vai e se converte, aceita Jesus. Perseverança. E é justamente isso que o Senhor Deus quer que você faça. Essa ideia de meu filho não tem mais jeito, minha filha não tem mais jeito, meu esposo não tem mais jeito, minha esposa não tem jeito. Quem disse que não tem jeito? Tem jeito sim, se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor e permitir que o nosso coração, que este solo seja frutífero. Deus quer usar você. A igreja primitiva, ela crescia, porque os servos do Senhor se colocavam à disposição do seu Senhor, que era Jesus. E os mesmos servos daqueles dias são os mesmos servos de hoje. Nós somos servos do Senhor. Se eles foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós também fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se eles foram salvos pelo Senhor Jesus, nós também fomos salvos pelo Senhor Jesus. Como eu encaro o Evangelho? Como que eu encaro este Deus? Como que eu encaro este Jesus? Eu estou na igreja porque eu sou filho de evangélico? Eu estou na igreja porque eu sou filho de pastor? Eu estou na igreja porque eu sou filho de diácono? Eu estou na igreja porque meu pai é uma líder, minha mãe é uma líder no ministério lá na igreja? Não, o que Deus espera de você, que Deus espera de cada um de nós, é que você entenda o plano dele. E uma vez que você entenda o plano dele, e o plano deles é muito simples. Poderíamos utilizar até a expressão simplório. É muito simples o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Que você entenda que um dia um Messias veio à terra, foi crucificado e morreu no teu lugar. Ele veio para trazer a salvação, não veio para condenar ninguém, mas veio para salvar a cada um de nós, a cada uma criatura do Senhor Deus, que o Senhor colocou na face da terra. Esse é o plano de Deus. Que o teu coração, que este solo seja frutífero. Que você saia daqui desta noite não com um coração pedregoso, não com um coração espinhoso, não com a mensagem tendo caído no solo assim, e alguém vem e retira esta mensagem, mas que você saia daqui nesta noite com o coração, com esse solo frutífero, com o teu coração, fala assim: olha, Senhor, a partir de hoje, já estou começando a sentir que as raízes já estão começando a se fixar no solo, as raízes já estão começando, Senhor. Que você possa sair daqui nesta noite pensando desta forma: Senhor, trabalhe em minha vida. Senhor, eu quero, Senhor, criar raízes. Eu quero ter uma vida diferente, Senhor. Eu preciso ser diferente. E este é o momento que o Senhor, Ele concede a você para uma reflexão. Gostaria até de chamar o Ministério de Louvor
para estar aqui me auxiliando com um hino assim bem tranquilo, assim bem para você meditar em tudo quanto você viu e ouviu nesta noite. Como é que está o teu coração? O teu coração, ele está pedregoso? Como que está o teu coração? Ele está espinhoso? Ele está duro? Como que está o teu coração? Só você sabe como está. Eu não sei como está o teu coração, mas peço ao Senhor para quebrantar o teu coração nesta noite. Pastor, eu sou membro da igreja há 20 anos, não vim aqui para ouvir isso, pastor. Mas se você não frutifica, você veio aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Se você não frutifica, você veio aqui nesta noite para ouvir esta palavra.